Instituto Técnico Start. Essa aula foi desenvolvida pelo Sistema de Ensino Start, cujo lema é mais do que ensinar, surpreender o aluno. Faz parte de uma série chamada NR10, na modalidade EAD, aula 11. Aqui iremos falar sobre técnicas de análise de risco. Primeiro iremos abordar alguns conceitos importantes. Primeiro, risco. Capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Os riscos podem ser eliminados ou controlados. Perigo. Situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle, tá bom? Observe, risco é qualquer grandeza física com capacidade de causar lesão, e o perigo é uma situação onde a pessoa pode estar se colocando, tá? E aí a gente vai falar sobre medidas de controle. É uma ação que visa eliminar ou controlar o risco, ou quando isso não é possível, reduzir a níveis aceitáveis, ou risco na execução de uma determinada etapa do trabalho, seja através da adoção de materiais, ferramentas, equipamentos ou metodologia apropriada. Vamos observar aqui. Duas pessoas estão querendo atravessar a rua e o trânsito em movimento. O risco seria o carro aí, que pode ocasionar um acidente. E o perigo é a situação ao qual a pessoa está se colocando de querer atravessar nesse momento aí. Então nós temos risco elevado, uma grande quantidade de carro passando, e o perigo também é elevado porque a pessoa vai atravessar agora, nesse momento, tá? Se ainda não deu para entender, vamos trazer aqui um pouquinho para a área da elétrica. Vamos imaginar que eu tenho um cabo nesse momento que está energizado e está de cascado, tá? Tem corrente elétrica por aí, tem tensão, tá bom? Se uma pessoa vier a passar, a pessoa vai levar um choque, se a pessoa estiver andando, né, descalça. Se isso for uma obra, seria um erro da pessoa estar andando descalço. Então, o que é que eu tenho? O risco seria a tensão elétrica aí, tá? Tensão pode ocasionar um choque elétrico na pessoa. Imaginamos que esteja em 127 volts, por exemplo. E aqui o perigo seria a pessoa em obra sem bota. Então a pessoa se colocou em perigo, tá? Eu tenho a presença de um perigo alto e um risco também elevado, tá? A partir do momento que eu coloco uma bota, beleza, eu não tenho mais aí o perigo, tá? Porém, o risco continua de um choque elétrico aí, porque essa bota pode estar danificada, ou então a pessoa pode tocar e se ajoelhar e tocar de uma outra forma aí que possa ocasionar um choque elétrico, tá? Pode tocar com vergalhão, por exemplo, tá? Então, o perigo seria a pessoa estar andando descalço e o risco é a própria situação aí de estar de cascar a tensão elétrica aí, tá? Então, a gente elimina o perigo facilmente, o perigo através do uso de EPIs e por aí vai, tá? A gente trabalha mais na atitude do trabalhador, tá? Então, se eu isolar o meu cabo, o que é que eu vou ter? Risco, né, com tensão elétrica ainda vai estar presente, mas se eu isolar, eu posso estar controlando, tá? Então, medida de contenção, controlar o risco é isolar. Se eu quisesse eliminar o risco é desligar o disjuntor. A partir do momento que eu desligo, pronto, não tem mais o risco de tensão ali, então não vai mais ter o efeito do risco que seria, por exemplo, o choque elétrico, tá? E aí, olha lá, nesse momento eu tenho o perigo eliminado, que eu utilizei uma bota, tá bom? E o risco também eu posso ou controlar ou eliminar. Tem casos onde é possível eliminar, beleza, mas tem casos onde não é possível eliminar, a gente apenas controla, tá? Vamos ver aqui, existe uma tabela de riscos ocupacionais. Grupo 1, que é risco físico, grupo 2, que é risco químico, grupo 3, que é risco biológico, grupo 4, que é risco ergonômico, e grupo 5, que é risco de acidente, tá? O risco físico pode ser ruído, vibração, radiação ionizante, por aí vai. Risco químico, poeira, fumos, neblinas. Biológico, vibração, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, por aí vai. Ergonômico, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso. Risco de acidente, arranjo inadequado, tem a questão lá embaixo, olha, eletricidade também envolve. Essa tabela ela é utilizada quando a gente quer desenhar um mapa de risco de uma empresa. Aí eu tenho que colocar nesse meu mapa de risco se aquele risco ele é elevado, se ele é médio ou leve. Para eu simbolizar isso, a gente pode simbolizar com círculos pequenos, um pouco maior e um outro um pouco maior. Às vezes a gente pode colocar nível 1, 2 e 3 e por aí vai, tá? Aqui é um exemplo de um mapa de risco. Eu tenho um ambiente ali de pintura, então tem um risco vermelho aí, que é um risco químico e tá risco elevado, tá? No depósito é o risco físico, tá? E é um risco médio. No refeitório tem risco ergonômico, médio e risco biológico, também médio. Na linha de montagem você colocou aí risco ergonômico elevado, risco mecânico elevado e risco físico também elevado. No escritório temos risco ergonômico baixo e na recepção risco ergonômico baixo. No banheiro risco biológico, aí se colocou-se um risco biológico médio, tá? Por que é que a gente precisa colocar esse mapa de risco? Porque a NR10, lá no item 10.13.2, diz o seguinte:
É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle, tá? Para controlar os riscos elétricos a serem adotados, tá bom? Então é de responsabilidade dos contratantes da empresa para informar os trabalhadores sobre os riscos ao qual estão expostos. Parabéns por escolher a Start. Dúvidas? 91 98101 3586. Sistema de ensino Start.